Fala pessoal do Living Lab, tudo bem com vocês? Que prazer estar aqui falando um pouquinho de métodos ágeis e de como aplicar isso no teu negócio no dia a dia, como fazer melhoria, como fazer novos produtos e serviços através desses métodos ágeis. Fico muito feliz de estar aqui. Para começar, eu queria me apresentar falando um pouquinho de quem sou eu. Sou a Carol Oliveira, atuo com inovação há um pouco mais de 6, 7 anos aí. E comecei no mercado de trabalho de uma forma muito engraçada, porque eu comecei dando aula de física para concursos da Marinha e da Aeronáutica. Sempre gostei muito do raciocínio lógico dentro da física, até que me apaixonei pelos negócios por perceber que tinha total fit entre física e negócios, né? Até as pessoas, você mudou de área. Não, a gente não muda de área, a gente combina conhecimentos. E isso é um ponto importante, principalmente para deixar aqui, para você que quer aplicar o método ágil no teu negócio, ele é uma junção e uma otimização de muitas coisas. Então, assim, para que você tenha a mente cada vez mais aberta a esses métodos inovadores e ágeis, você precisa ler sobre muitas coisas o tempo todo, ver sobre muitas coisas, estar aberto ou aberta a muitas coisas, porque eu prego muito a flexibilidade cognitiva, que é a gente lê sobre diversas coisas. Por exemplo, eu lido diretamente com inovação hoje, mas eu não só leio sobre inovação. Eu leio de inovação, eu leio um pouco sobre nutrição, porque isso influencia diretamente performance do corpo, neurociência, sobre direito, muitas coisas de argumentação e tese que a gente usa em inovação, o direito ensina. Então, assim, você tem um repertório vasto, principalmente se você tem a intenção de aplicar mais inovação, aplicar mais métodos que sejam inovadores, e se você tem a intenção de se tornar um líder cada vez mais reconhecido pelo teu time como líder, né, e cada vez mais forte. Um bom líder tem um bom repertório. Comecei em sala de aula, sempre tive métodos diferentes até de dar aula, né, com experimentação, através de seriado, através de metodologias reversas de aula, né, fazendo debates, enfim. E comecei a aplicar isso no meio dos negócios, né, esse raciocínio lógico que a física me trouxe de resolver problemas complexos, e isso foi muito bom. Então comecei a entrar um pouco na parte de marketing, nessa parte de entendimento, né, do que a pessoa quer ter, do que a pessoa quer ver. Ingressei um pouco mais nesse universo, gostava bastante, sempre gostei de mídias, de entender como é que funcionava, até que fui migrando um pouquinho para a parte de consultoria. Entrei no Porto Digital, né, aqui em Recife, o meu sotaque é do Nordeste, que é um dos players mais conhecidos aí na parte de tecnologia. O Porto Digital é gigante e foi um aprendizado, uma escola assim, sensacional para a minha vida, porque você lida com várias culturas diferentes e com um centro de tecnologia que é um bairro inteiro funcionando com várias empresas de áreas diferentes. E eu ficava dentro do Porto Digital na parte de startups, onde eu dei um auxílio muito grande na parte de criação de programas de incubação e aceleração. Foi quando eu aprendi muito mais sobre programas de inovação, acompanhamento de startups. Eu estava muito do outro lado, entendendo e olhando o que as startups precisavam em termos de acompanhamento. Seja de um conteúdo programático, seja de um acompanhamento one-on-one, um acompanhamento de mentoria. Comecei a entender mais desse universo e entrar cada vez mais nele. Me envolvi no marketing, né? Aprendi a parte de marketing, fui estudar marketing e coordenei uma agência. Então nesse momento, quando eu coordenei uma agência, eu aprendi muito como vender um produto. Então, assim, como deixar esse produto embalado e fazer com que as pessoas tivessem vontade de comprá-lo. Quando eu vendia a agência e quando eu pegava uma conta de um novo cliente e era responsável por fazer o marketing dele, né? Seja um marketing online ou offline. Então a gente entendia como fazer aquele negócio ser exposto ao público. Depois fui enveredando para a parte de consultorias. Então, pela veia comercial que eu já tinha, dei consultoria comercial, entrei um pouquinho na logística. Foi quando eu me apaixonei pelo comércio exterior, dentro da parte de negócios. Comecei esse namoro, né, que dura muito tempo, até se consolidar ainda mais em 2019. Antes disso, de definir de vez quais eram as áreas que eu queria ficar, a gente vai andando por vários lugares e eu coordenei uma fábrica de software. E você me pergunta, Carol, você sabe programar? Não, eu não sei programar. Não, eu não sei código. Eu sei o nome deles, eu sei que existe Java, eu sei que existe Python, eu sei que existe vários códigos, mas eu não sei programar nenhum deles.
E por que eu coordenei a fábrica de software? Eu aprendi muito sobre times observando um time de tecnologia, porque se a gente trata as empresas, se a gente trata tudo que a gente faz como uma fábrica de software, a gente percebe a semelhança que tudo tem, afinal todas as coisas estão conectadas. Na época a gente tinha um time de 5 pessoas e um dos meus papéis era fazer a contratação de mais pessoas para o time e fazer essa comunicação do time, fazendo a gestão comercial junto ao cliente, trazendo para o time um pouco disso e gerindo esse time. Então a gente foi de 5 pessoas para 15, fui fazendo a contratação de 1 a 1, então programadores, front-end, back-end, embora eu não saiba programar, eu sei tudo que é necessário nessa parte. Então design, gestor de projeto, a parte de analista de dados, o gerente de produto, para que a gente tivesse um time completo. E qual era o meu papel fundamental fora dali? Vender a capacidade que a gente tinha de usar a tecnologia como um meio para entregar o que o cliente queria. E qual era o meu papel dentro dali? Fazer a gestão do time e comunicação. Porque uma das coisas que a gente mais observa dentro de times de tecnologia é essa dificuldade em se comunicar, ou a dificuldade de priorização. Não é que os times não sejam produtivos, pelo contrário, são tão produtivos que é capaz de um time de tecnologia pegar as atividades e ir fazendo todas elas para sanar, na ânsia de sanar todas elas em um dia só. Mas não é assim que as coisas funcionam, e aí por isso que eu entrei para fazer a gestão e fazer essa comunicação e ser a intermediadora da comunicação do time, entendendo o que é que a gente vai priorizar, organizando os projetos, aplicando metodologia ágil dentro do time de software para que a gente conseguisse priorizar as tarefas e fazer a mensuração de cada uma delas, trabalhar a melhoria, trabalhar um Kanban. Vou falar sobre tudo isso aqui também. Então eu apliquei isso dentro de uma fábrica de software, fui caminhando, abri meus próprios negócios, eu tive uma startup, já fali uma startup, mas também já me ergui. Eu acredito que a gente falir um negócio faz com que a gente aprenda muito. Eu já tive um investidor anjo nessa startup, então aprendi muito o que não fazer quando você tem um investidor, aprendi muito o que não era necessário, aprendi como filtrar, aprendi principalmente em relação a métricas, né, que é uma das coisas que eu mais falhei quando tive um investidor na startup, tinha outros sócios, e no meio do caminho tive mais outros 2 negócios também com outros sócios, saí deles por questão de foco, mas não fali mais, graças a Deus. Então foi uma vez, a gente aprende e vai aplicar nas outras para tentar fazer com que isso não aconteça mais. Me apaixonei ainda mais pela parte de consultoria, então fazendo um resumo disso tudo, hoje eu atuo, né, como parceira da MacWave Ventures, fazendo a gestão de programas de inovação, e tenho 2 negócios, tá? Um que é na parte de inovação, onde eu atendo com conteúdos e faço a capacitação. Então assim, minha vida hoje se divide em 2 áreas. Uma área que é capacitação e educação corporativa, voltada à inovação, voltada a empresas, tirar essas empresas do tradicional e colocar elas dentro de uma aba mais de inovação, né? E trabalhar a capacitação de profissionais, que é uma das coisas que eu mais defendo. E outra aba que é a parte de comércio exterior e logística, né? Como eu falei, lá atrás eu tive um contato com o comércio exterior e fui tendo um namoro até oficializar essa paixão de fato pelo comércio exterior e pela logística, importação, exportação, trading e a logística nacional. E o que aconteceu nesse meio do caminho? Eu entrei no negócio para dar consultoria e acabou que a gente criou alguns produtos e serviços novos, que eu até vou explicar aqui um pouco de como isso pode se transformar numa melhoria contínua de novos produtos e serviços dentro do teu negócio quando você aplica método ágil. E aí foi um namoro que virou casamento também, e a gente constituiu uma sociedade. Então basicamente é isso que eu faço hoje. Eu tenho essas 2 frentes, é bastante coisa, mas porque eu acredito que a gente não pode deixar uma nem outra, né? Só explicando um pouco do meu pensamento. Não dá pra eu fazer só inovação e não ter um negócio, senão eu vou virar uma pessoa que só fala, mas não faz. E aí eu não quero ser essa pessoa, exceto quando eu me aposentar, ficar bem velhinha, aí eu posso falar de tudo que eu construí. Mas não dá pra ser, senão a gente fica só com base naquilo que a gente vê no YouTube e vira um consultor propriamente dito, sem aplicação. Não é o meu, nada contra, mas não é o meu fit, não é o meu feeling. E do outro lado, por que ter um negócio e não falar de inovação? Cara, eu preciso falar com as pessoas e conversar com as pessoas sobre isso e mostrar um pouquinho daquilo que eu aplico dentro dos meus negócios, dizendo o que deu certo e o que não deu certo. Então, por isso que eu acredito nessas 2 frentes de forma
muito coesas assim e ligadas principalmente ao meu propósito. Esse ano eu tenho falado muito sobre isso, sobre foco, e método ágil traz muito isso pra gente, em que a gente vai focar, né? Então, bem, terminando o meu resumo pessoal, espero que vocês curtam os vídeos, fico à disposição, a gente tá aqui nessa interação remota, mas eu fico à tua disposição. Se eu tiver qualquer dúvida, aciona o pessoal do Living Lab, e aí o pessoal vai marcar uma mentoria nossa, uma conversa nossa, e eu vou ter o maior prazer de te ajudar também, além desses vídeos aqui, tá bom?